A Sam Motors informa que em 30 segundos começa mais um Veículos e Velocidade. Segurança, conforto e performance unidos de uma forma que você nunca viu antes. Conheça o novo Kia Cerato 2.0 com novo design, motor mais potente, 6 airbags e o maior porta-malas da categoria. Visite a Kia Sam Motors e faça já um test drive no novo Cerato 2.0. Anote os endereços: Avenida Ipiranga 8113 e Avenida Ceará 370. Olá, amigos. Como foi o comportamento de uma importadora e sua rede de concessionários nesse processo negativo de comercialização de carros na pandemia do coronavírus? Qual é a expectativa de como serão os lançamentos de automóveis pós-pandemia? Esses são os assuntos, são a pauta de hoje, que nós vamos conversar com o diretor de assuntos corporativos da JAC Motors do Brasil, Eduardo Pissinger. Grande prazer em tê-lo aqui, Edu. Ferlauto, um grande abraço para você, obrigado pelo convite, é uma ótima oportunidade a gente sempre estar batendo papo com um jornalista que é referência não só no Rio Grande, mas no país inteiro sobre automóveis. Muito bacana, obrigado. Que é isso, bondade sua, que eu não sou tanto, não. Sou aqui um pobre de um gauchinho que tenta fazer o seu trabalho direitinho, só isso. Pissinger. Isso. Polaco, russo, alemão, ucraniano, o que quer dizer isso? Ferlauto, você vê pelos meus olhos azuis, né? É austríaco. Austríaco, tá bom. Quando eu passei o teu nome para a produção, para poder fazer a chamada e te identificar nessa gravação, eu nunca perguntei para o Eduardo qual é a origem do nome dele. Mas tem um pezinho na Itália. Tem um pezinho na Itália? Então é por isso que a gente se dá bem. Isso aí. Muito bem. Grande Eduardo, diga-me o seguinte, como é que foi esse período de 45 dias, 60 dias, um pouco mais do que isso, de paralisação total na venda de veículos, independente de serem nacionais ou importados, mas, no caso específico, para a JAC Motors? Ferlauto, acho que eu vou te surpreender com a minha resposta, porque, dando resumo para você, não foi tão ruim como parece, e eu te explico por quê. Quando a JAC Motors começou em 2011, você se lembra, você esteve conosco no lançamento da marca, naquele ano nós tínhamos apenas 2 modelos e encerramos o primeiro ano de comercialização com mais de 25 mil unidades vendidas. Naquele mesmo ano, com as medidas restritivas aplicadas pelo governo federal na época para barrar a entrada de carros importados, esses volumes começaram a diminuir. Ao longo dos anos, o mercado também sofreu com uma crise muito profunda. Basta lembrar que esse ano, mesmo que não houvesse pandemia, a previsão era que chegássemos ao final do ano com um mercado ao redor de 3 milhões de unidades, número esse que é equivalente ao de 2009, 2010. Nosso mercado já fez quase 4 milhões de veículos, então nós também vínhamos num processo de recuperação, mas enfim, o fato é que ao longo desses últimos anos, os volumes de vendas da JAC foram diminuindo, a despeito de mais de 20 lançamentos que nós fizemos ao longo de todo esse período. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, a nossa lição de casa com relação à reestruturação da marca já havia sido feita, de maneira que hoje o funcionamento da JAC é extremamente enxuto. O número de concessionários é adequado ao volume de vendas que nós praticamos no Brasil hoje. Concessionários que não tinham a mesma performance comercial, para você ter uma ideia, aqui na Grande São Paulo, logo que nós abrimos a marca, nós chegamos a ter 11 concessionários só na Grande São Paulo. Ao longo dos anos, esse número diminuiu sem nenhum tipo de prejuízo no atendimento ao cliente, e hoje são 5 concessionários. Então, essa lição de casa já havia sido feita, de maneira que, no momento em que o mercado todo parou, a nossa operação
possivelmente por ser a mais enxuta de todo o mercado, foi a que indiscutivelmente menos sofreu. Bom, nós tivemos, dentro de todo esse processo, algum problema econômico também. Houve uma disparada vertiginosa da cotação do dólar em relação ao real. Chegou próximo dos R$6, certo? Sim. Isso abalou de que maneira a importação de veículos da JAC Motors? Sensivelmente. E eu diria que não só a importação da JAC Motors, mas de todo o mercado, sim, mesmo dos modelos produzidos no Brasil, uma vez que boa parte de alguns insumos, algumas autopeças dos carros nacionais continuam sendo importados. Então, nós teremos, inclusive, se você me permite, uma grande curiosidade a se descobrir no momento, daqui a algumas semanas, talvez 1 ou 2 meses, quando o mercado voltar a atuar regularmente. Por um lado, nós temos uma demanda extremamente recolhida, uma demanda de vendas muito pequena, e por outra, nós teremos uma pressão por aumento de preços muito grande. O que será que todo o mercado vai fazer? Mas você me perguntou da JAC. Interfere diretamente, principalmente na linha de modelos elétricos, que você sabe que a JAC é precursora no país, já à disposição com 5 modelos, né, 3 SUVs, uma picape e um caminhão, porque carro elétrico tem demanda mundial. Carro elétrico é algo que você abriu a boca, você vende em qualquer país do mundo, porque todo mundo quer o carro elétrico. Então, a pressão por reajustes de preços nesses modelos, ela aconteceu no Brasil, certamente acontecerá em qualquer outro país do mundo que teve também a sua moeda desvalorizada em relação ao dólar, mas efetivamente não tem jeito. Eu não consigo negociar com a China a manutenção do preço em reais, à medida que eles teriam, para poder fazer isso, eles teriam que diminuir o preço que o carro sai da China em dólares, e como o mercado mundialmente é comprador de carro elétrico, ele, na prática, ele deixa de vender para mim e vai vender para Holanda, vai vender para Argentina, vai vender para o Chile, vai vender para algum outro mercado. Então, eu tenho que seguir esse preço em dólar, e a consequência disso, naturalmente, é que eu acabo tendo que reajustar o preço do carro em reais aqui no Brasil. Não há outra saída. O dólar está começando a baixar, já chegou próximo dos R$5. As bolsas de valores estão reagindo positivamente. A Bolsa de São Paulo parece que está atingindo de novo o seu ápice de 100 mil pontos. Perto dos 100 mil, exato. Então, esse comportamento, essa reacomodação do mercado, evidentemente que vai favorecer todo mundo. Agora, a preocupação fica da seguinte maneira: o que o consumidor vai fazer no momento em que tiver tudo liberado para o consumo? Ele vai se retrair por uma questão de precaução ou não? Eu acredito que sim, mas eu diria o seguinte, que esse recuo do dólar, na verdade, não é que ele vai favorecer, ele vai prejudicar menos, porque nós tínhamos, sim, antes da pandemia, um dólar a 4,10, 4,15. Mesmo ele recuando do patamar de 5, ele ainda está próximo de 20% a 25% de valorização em cima do que nós tínhamos antes. E é um percentual, Ferlauto, que não há, como eu já te disse, não há como você assimilar isso dentro da tua margem. Os preços terão que ser reajustados. Agora, falando a expectativa com relação ao consumidor, não dá para quantificar de que maneira que será essa reaceleração, essa retomada de velocidade do consumidor, porque você tem naturalmente uma perda de poder aquisitivo de uma maneira geral, muita gente perdeu o emprego, muita gente que empreende no Brasil teve os seus negócios bastante reduzidos, então aquele plano que havia da troca do carro por um modelo 0 quilômetro, provavelmente ele vai ser adiado. Assim como há um outro contingente que eventualmente já tinha o valor para fazer a troca do carro, eventualmente à vista, esse cliente vai comprar. Agora, como que a gente adivinha
se essa retomada, com qual percentual que ela se dará, é muito difícil de fazer um prognóstico agora. Depois que nós ouvirmos e vermos as mensagens comerciais da Fiat e da Renault, nós voltamos ao nosso assunto. Ótimo. A vida é como uma série e a gente tem que enfrentar tudo que vier pela frente. Vikings. Ou um exército romano. Haja sangue frio para encarar tanta tensão. Tô aqui. Perfeito. Séries são emocionantes. Mas não tem nada como a vida real. Para a nova temporada da sua vida, novo Renault Duster. Muito bem, Eduardo, estamos retornando. Diga-me uma coisa. Comenta-se aqui, em conversas que eu tive com alguns concessionários, com o presidente do vice-presidente, perdão, do Sincotiv, Fenabrave Regional, que há uma expectativa um pouco positiva de que haverá o favorecimento do mercado de comercialização de automóveis. Por quê? Por dois aspectos fundamentais. O proprietário de automóvel, mais do que nunca agora, não vai querer andar de ônibus, porque ele não quer andar em agrupamento. Sim. Certo? Por causa do risco da infecção. O segundo aspecto é que até os drive-ins estão sendo reconstruídos como uma forma de fazer com que as pessoas assistam o cinema sem estar agrupadas dentro de um cinema, dentro de um shopping. Perfeito. São dois raciocínios que se desenvolvem aqui de que poderá favorecer o mercado automotivo nesse sentido. Você concordaria com isso? Concordo. Mas, mais uma vez, eu diria que são dois atenuantes para que o mercado comece a se recuperar, mas, ainda assim, eu insisto, sou otimista como você, mas a ressalva que eu faço é rigorosamente essa. A gente ainda não tem um retrato absoluto de final de pandemia, ainda estamos vivendo um momento de quarentena, de isolamento, então nós não sabemos em que condições econômicas que a média desse consumidor disposto a comprar um carro 0 quilômetro, em que situação que ele está. Se ele é um empreendedor que viu o negócio dele diminuir 40%, 50%, que teve que promover algumas demissões, esse cara está tentando sobreviver. Se é um funcionário que perdeu o seu emprego, ele vai precisar tentar uma recolocação. Então, enfim, concordo plenamente com o que você disse. Isso pode favorecer principalmente a questão do consumidor que não quer buscar o transporte coletivo, pode favorecer, aí sim, uma mudança de mix, uma procura por modelos mais baratos, uma dinamização do mercado de carros usados, que há muito tempo não se vê no Brasil. É possível, sim, que isso aí sim aconteça. Eduardo, uma importadora, logicamente, por uma série de fatores burocráticos no processo de importação de veículos, ela se programa com meses de antecedência para trazer os seus volumes de carros para atender à sua demanda de mercado. Como é que fica essa reprogramação pós-pandemia com esse tipo de aspecto burocrático? Difícil calcular, porque no nosso caso, nós precisamos lembrar que a origem de produção dos carros é justamente o primeiro país que mais sofreu, que é a China, que mais sofreu com as paralisações. Então, nós tivemos algumas semanas atrás, antes de haver a nossa pandemia, alguns problemas de modelos que começaram a faltar em estoque, porque nós deveríamos ter recebido, meados de abril, alguns navios trazendo toda a nossa linha. Então, você ia procurar um determinado modelo da Jaque, queria esse carro na cor preta, não tinha, só tinha o branco, porque realmente o estoque se aproximou de zero. Mas, como por outro lado, eles também se recuperaram antes, assim que a produção lá voltou,
e eles tiveram condições de produzir os modelos que nós tínhamos encomendado, esses modelos foram colocados num navio. Sempre nós trabalhamos com pedidos que são feitos com 6 meses de antecedência. Então, eu diria que com a falta de produtos que eles produziram e nos enviaram, versus a diminuição da própria demanda aqui no Brasil, o resultado provavelmente vai ser 0-0, quer dizer, um ou outro modelo, como eu mencionei, pode ser que falte uma cor, mas não acredite em desabastecimento. E com relação à Jockey Motors especificamente, eles são extremamente maleáveis, eles mais do que ninguém entendem os efeitos causados pela pandemia, então mesmo a reprogramação de produção, porque você tem razão, de repente nós tínhamos contratado com eles, combinado com eles, o fornecimento de algumas centenas de unidades todos os meses. Tivemos que diminuir essa demanda. Eles topam, com relação são bem flexíveis. São. Muito bem. Isso é uma expectativa muito boa que tem o empresário, no caso o Sérgio Habib, porque tu pode reprogramar os teus investimentos em função do teu orçamento novo, que agora está totalmente diferente. Claro. Qual é a tua expectativa, vamos dizer assim, não como um executivo, mas como um homem que escuta amigos, colegas, vizinhos, parentes, sobre o que vai ser o pós-pandemia nesse país aqui? Tá. Eu tenho a impressão que nós veremos uma diminuição muito significativa. Quer dizer, vamos excluir esse intervalo da pandemia. Vamos considerar um mercado de janeiro e fevereiro, e aí ele volta a funcionar eventualmente em julho ou agosto, então a comparação é essa, os meses do meio não valem. Existe um fenômeno que é o seguinte, o mercado automotivo parou como um todo, não só na venda. Existe um segmento que hoje é responsável por praticamente 30% das vendas de todos os carros novos comercializados no Brasil, que é o de locadoras. Desde a locação corporativa, que é aquele cidadão que tem uma empresa e ele contrata de uma locadora 10 Toyotas Corolla para entregar para os seus respectivos diretores, até aquelas locadoras especializadas em fazer locação para Uber, para o carro popular que vai ser alugado para Uber. O mercado de locação, até em função dessa paralisação do meio corporativo, todo mundo, em todos os setores, parou. As locadoras também pararam, e elas estão absolutamente entupidas de estoque. O que isso significa? Eles não vão retomar o mesmo volume de clientes no Uber, eles não vão retomar o mesmo número de clientes em locações corporativas e muito menos nas locações para turismo, até porque é algo que a gente sabe que deve ser uma das últimas coisas que vai se recuperar no Brasil. Portanto, as locadoras definitivamente, elas param de comprar carro. Para você ter uma ideia como o mercado de locação é maluco, meses atrás, Belo Horizonte, onde está a sede de boa parte, chegou a emplacar 2,5 vezes o volume emplacado na Grande São Paulo, num determinado mês. Então, São Paulo emplacou 12 mil carros, a cidade de São Paulo. Belo Horizonte emplacou 28 mil. Maluco, era só carro de locadora efetivamente. Pois bem, as locadoras param de comprar carro. Então, esses 30% de carros 0 quilômetro que deixarão de ser comprados vão fazer diferença no volume final. Eu acredito que no varejo a diminuição vai ser bem menor, mas isso vai, se não se fizer essa leitura, você vai ter uma interpretação equivocada. Isso vai fazer diferença no volume final, até mesmo porque essas locadoras precisam desovar carro usado no mercado de seminovos, eles vão jogar preço lá embaixo, o seminovo vai concorrer com o 0 quilômetro em razão disso, e eles pararam de comprar.
Então, essa tendência é algo que eu tenho praticamente convicção de que vai acontecer, de maneira que se nos primeiros meses regulares de funcionamento do mercado, novamente, vamos considerar ou julho, agosto ou setembro, se a queda no mercado for de 20%, 25%, na verdade está ótimo, porque se nós excluirmos as locadoras que não estão comprando nada, o mercado voltou à sua normalidade. Tudo bem. Como será o processo de organização de lançamento de automóveis pós-pandemia? Isso nós vamos saber com o Eduardo Pissinger logo depois da mensagem da Fiat. Chegou o Fiat Toro 2020. Ele está ainda mais. E ainda mais. Muito mais. E muito mais. Mais. E mais. Fiat Toro 2020. Ainda mais bruto. Ainda mais lindo. A partir de R$ 76.990. Parceiro, ainda mais retornando depois dessa mensagem da picape Toro da Fiat, todo mundo sabe que lançamento de automóvel, até bem pouco tempo atrás, era um grande evento. A imprensa toda era convidada, colocada num hotel, podia ser um hotel que tinha um centro de eventos, ou ela colocava a imprensa num hotel e alugava um centro de eventos, onde saía a coletiva de imprensa, um jantar festivo, depois tinha o test drive, se conversava com os executivos, com os técnicos da área de engenharia, etc. Como é que será, Eduardo, a partir do pós-pandemia, o evento de lançamento de automóveis? Vamos partir, como alguns que vêm acontecendo, totalmente virtuais? Ferlauto, eu vou primeiro responder pela Jaque. Os lançamentos da Jaque vão ser muito diferentes do restante do mercado, porque eu posso te assegurar, eu vou fazer exatamente da forma como era feito antes. E por um motivo muito simples. Dos 22, 23 lançamentos que a Jaque Motor já fez no Brasil até hoje, por volta de 16 ou 17, não vou lembrar exatamente o número exato agora, eram modelos completamente novos. Uhum. Eu sei, o Sérgio Habib sabe, a importância que existe quando eu trago um modelo novo, em que você experimente esse carro, em que você faça a sua avaliação, para que você possa posteriormente contar ao seu público a tua opinião e dar todas as informações de dirigibilidade desse carro. Por mais que a virtualização, que a digitalização seja um fenômeno sem volta, principalmente no mercado de eventos, pelo menos na área automotiva, nós seremos a exceção que vai confirmar a regra. Porque eu preciso que você continue experimentando meus carros ao vivo. E ainda não criar uma maneira de você sentir o carro pelo computador. Isso nunca vai existir. É verdade. Mas deve ser pelo seguinte, você não tem uma frota muito grande de carros de test drive para espalhar pelo Brasil. Exato. Enquanto outras marcas mais tradicionais e mais fortes, inclusive, têm essa disponibilidade. Então, de repente, aí é um ponto de equilíbrio. Eles vão continuar mantendo a coisa meio virtual e vocês que são um pouco menores, que não têm essa disponibilidade, vão fazer os eventos tradicionais como sempre foram. Perfeito. Acredito nisso, mas ainda assim, as grandes marcas, você sabe que eu passei por duas delas, antes de trabalhar na Jaque Motors, eles entendem como parte fundamental da estratégia de lançamento aquele efeito arrasa-quarteirão, aquele efeito blockbuster da chegada de um novo carro. Uhum. É quando eles reúnem 120, 130 jornalistas no mesmo local, e onde, no mesmo dia, considerando internet hoje, redes sociais e etc., praticamente todo o país, milhões e milhões de pessoas acabam sendo impactadas
com a chegada daquele modelo. Isso vai continuar acontecendo. Nós tivemos alguns exemplos agora durante a pandemia. Como profissional de comunicação, eu acompanhei até para entender o que era esse novo fenômeno. O retorno foi tão grande quanto existia, mas eu tenho a mais absoluta convicção de que ele não foi suficiente para qualificar uma recomendação. Vamos lá, se você participou de algum desses eventos, você provavelmente vai se limitar na hora de transmitir a informação para o teu público, dizendo, olha, a marca fulano de tal está lançando um SUV cicrano, a motorização é X, o preço é Y. Mas como que você vai falar da sensação de guiar o carro? É verdade. Então, você não avaliza, como a imprensa sempre fez, e a imprensa é extremamente fundamental para isso. Foi no caso da Jack. Vamos considerar que a marca está há menos de 10 anos no Brasil, e eu posso te assegurar que hoje nós não temos 20%, 30% do preconceito que havia com carros chineses, como na época do lançamento. E os grandes responsáveis por isso foram os jornalistas, foram os formadores de opinião, que experimentaram os carros e atestavam aquilo que eles eram. Então, essa marca pode fazer o lançamento virtual, mas ela não vai ter, se você me permite um termo quase chulo, aquilo que nós sempre chamamos de bundômetro. Você precisa do bundômetro no lançamento de um carro. Eduardinho, nós vamos ao nosso último intervalo comercial com mensagem da Renault e da Fiat, e na volta o nosso abraço de despedida e o agradecimento pela tua participação nessa oportunidade. Em seguidinha estamos de volta. Vamos lá. Muito bem, amigos, nós estamos encerrando o Veículos de Velocidade, nessa oportunidade que falamos com o Eduardo Pissinger, diretor de assuntos corporativos da JAC Motors do Brasil. Como colega jornalista, esteve do nosso lado aqui, depois trabalhou em 2 empresas na área de comunicação, a Mercedes-Benz, a Volkswagen, e agora está na JAC. E também nos deu a sua opinião, não só sobre o mercado automotivo hoje, mas também sobre os eventos automotivos a partir do pós-pandemia. Eduardão, grande prazer, meu irmão, em te ouvir, em te ter aqui no nosso espaço, e sabe que pode contar com a gente no que der e vier. Não só contarei, como já te adianto nesse finalzinho o seguinte, há uns bons meses não nos vemos em função da pandemia e dos eventos que tiveram que ser adiados. Sim. Nesse segundo semestre, a JAC Motors tem 5 novos carros, 3 deles elétricos, para serem lançados. Você vai enjoar de ver minha cara, porque eu vou te trazer para todos esses eventos, para você continuar informando as novidades da JAC no mercado. Obrigado pelo convite. Eduardo, grande abraço, sucesso, e transmite também o meu abraço ao Sérgio Habib. Será dado, com muito prazer. Amigos, estamos encerrando por hoje, prometendo voltar no nosso próximo encontro com mais novidades aqui no seu Veículos e Velocidade.